Este vídeo contém spoilers. Over the Garden Wall, ou O Segredo Além do Jardim, é uma das melhores animações que já foram feitas. Não é à toa que recebeu a nota 8.8 no IMDb. Além de ter uma animação incrível, possui uma história envolvente e misteriosa. E com o passar do tempo, os fãs foram criando diversas teorias sobre ela. E é sobre isso que eu vou falar hoje. A teoria de que Over the Garden Wall se passa em um limbo. Mas antes, já se inscreve aqui no canal e deixe seu like. Feito isso, bora pro vídeo. Primeiro eu vou contar um pouco sobre o que se trata a série. Ela mostra dois irmãos que estão presos em um mundo estranho e procurando um jeito de sair de lá. Porém, durante a jornada deles, acabam se deparando com diversas criaturas estranhas e pessoas peculiares, que podem ajudar ou acabar prejudicando eles saírem de lá. E agora que eu já falei um pouco sobre a história, vou explicar sobre o que é o limbo. Depois já partimos para os indícios da teoria. O limbo seria um lugar que fica entre a vida e a morte, que a pessoa vai para lá se ela tiver algum assunto pendente em vida. Só consegue sair se resolver este assunto. E agora que eu já expliquei, vamos para os indícios da teoria. Entre a vida e a morte. O primeiro deles é no 9º episódio intitulado Entrando no Desconhecido, que nos é mostrado o que aconteceu com os garotos antes de chegarem até aquela floresta sinistra. E eu vou tentar resumir aqui o que vemos no episódio. Urt é apaixonado por uma garota chamada Sarah, porém não consegue demonstrar seus sentimentos. Então ele grava uma fita com poemas e música para dar para ela. Ele vai até ela junto com seu irmão Greg, que no momento queria caçar sapos. Porém, na hora ele não cria coragem de dar a fita para Sarah, mas então as amigas da garota colocam a fita dentro do casaco dela. Mas Urt tenta fazer de tudo para poder recuperar aquela fita. Então eles vão até o cemitério, onde Sarah estava com outros amigos dela. Mas então a polícia aparece e os garotos, para conseguirem fugir, pulam o muro do cemitério e vão parar em uma linha de trem. E para desviar do trem que estava vindo na direção dos garotos, eles descem o morro e caem dentro de um rio, e assim vão parar neste tal outro mundo. E como os garotos caíram desacordados dentro desse rio, eles podem ter ficado entre a vida e a morte, ou seja, no limbo, pelo motivo de terem alguns assuntos para resolver. Ok, mas isso não explica muita coisa, certo? Mas calma que eu já vou chegar lá. Lembra que eu falei sobre as criaturas e pessoas estranhas que eles encontram pelo caminho? Então, eu também falei que o limbo é um lugar onde vagam as pessoas que precisam terminar algum assunto inacabado, certo? Pois bem, eu reassistindo a série, tentei ver o porquê de cada personagem mostrado ali estar naquele lugar estranho, que eu vou chamar de limbo, já que a teoria se baseia nisso. Então, vamos para os próximos indícios. Os motivos. No primeiro episódio, nos é apresentado os personagens principais, e um lenhador, que não tem nome dito durante a série. E esse lenhador é um dos personagens mais importantes para a trama e também para essa teoria, já que logo nesse episódio, esse lenhador diz que precisa queimar a lenha para fazer óleo, pois ele precisa deixar o lampião aceso, e que mais pra frente eu vou explicar melhor sobre isso. No terceiro episódio, os garotos e Beatriz, a passarinha que vou explicar também um pouquinho mais pra frente sobre ela, já que é bem importante para a teoria, vão para a escola, onde uma professora alfabetiza animais. E nesse episódio, tirei a conclusão que os motivos dos personagens estarem ali é: a professora ainda ama Jimmy Brown, porém não sabia como demonstrar tudo o que sentia. Jimmy Brown trabalhava em um circo para poder comprar o anel de sua amada, porém ele não tinha conseguido comprar ainda. E o pai da professora precisava que a escola que ele investiu todo o seu dinheiro desse certo. E por isso que esses três personagens estavam ali no limbo. No quarto episódio, os garotos vão até uma taverna, onde lá conhecem diversas pessoas, e cada uma delas tem uma profissão. E a teoria que eu criei para aquelas pessoas estarem ali foi a seguinte: todas aquelas pessoas tinham suas profissões no mundo normal, porém morreram dentro da taverna antes da hora. E então, precisam continuar presos na taverna, até que acertem o que precisam, que é continuar tendo suas profissões ali naquele limbo. E eu acredito que o culpado do que aconteceu ali seja o assaltante, já que ele é o único que não possui uma profissão. Então ele pode ter matado as pessoas que estão ali, ou ter sido o causador da morte de todos, inclusive da dele. No quinto episódio, conhecemos um homem muito rico que fala sobre o suposto fantasma em sua mansão. Depois descobrimos que o suposto fantasma era uma mulher, e que a mansão dos dois era tão grande que acabou se juntando, e que em vida era um rival do outro no ramo de chá. E a teoria que eu fiz é de que os dois trabalharam tanto para fazer suas empresas crescer e ganhar tanto dinheiro que nunca viram que poderiam ter ficado juntos e não serem tão gananciosos como eram. Por isso acabaram juntos, e no final do episódio dão as moedas para Greg, simbolizando que o dinheiro não era mais tão importante assim. No sétimo episódio, Greg, Urt e Beatriz acabam indo parar na casa de uma mulher estranha, que mora junto com sua sobrinha.
Mas depois é revelado que a garota possuía um espírito maligno dentro dela, e a mulher estranha que parecia ser do mal, na verdade protegia as pessoas de sua sobrinha. E eu acredito que o motivo delas estarem ali era que a garota lutava contra o que ela estava sentindo por dentro, e a mulher tinha que protegê-la disso. Tanto que após Urt liberar o espírito do corpo da menina, a mulher disse que se a garota quisesse ir embora, ela podia, já que o que ela precisava fazer já havia sido concluído. E agora, para finalizar essa parte, eu vou falar sobre os 4 personagens mais importantes para a teoria. O primeiro que eu vou falar é o Urt, e sua pendência é algo que falei lá no começo. Ele não conseguiu dizer para Sarah o que sentia por ela, os sentimentos dele. Já o de Greg foi um motivo mais bobo, pois ele roubou uma pedra que estava no jardim de uma mulher que ele tinha ajudado antes de parar no limbo. Como eu falei anteriormente, vou falar sobre o motivo da Beatriz estar no limbo, e foi ela não ter contado para a família que ela foi a culpada deles todos serem virados pássaros, inclusive ela. E agora, a última pessoa é o lenhador, e falei que aparece lá no primeiro episódio. Lembra que eu disse que ele precisava deixar o lampião sempre aceso? Pois então, descobrimos mais à frente que o lampião possui a alma de sua filha, e que se ele se apagasse, ela iria deixar de existir para sempre. Mas no último episódio é mostrado que na verdade a alma que estava presa dentro do lampião era da fera, e não da filha do lenhador. E o que eu supus é que o motivo do lenhador estar no limbo é que ele não aceitava a morte de sua filha, então ele precisaria aceitar que ela se foi para poder sair de lá. Abóboras de Pottsfield. Bom, agora que já falei sobre os motivos de alguns personagens estarem no limbo, vou falar sobre as abóboras mostradas no segundo episódio. No episódio Problemas no Festival da Colheita, os garotos resgatam Beatriz de um arbusto e juntos vão até uma cidade chamada Pottsfield. E lá encontram diversas pessoas fantasiadas de abóboras. Porém, eles acabam descobrindo que aquelas tal pessoas na verdade eram esqueletos fantasiados de abóboras, ou seja, elas não estavam mais vivas. E um desses esqueletos diz que Urt estava adiantado e que não estava pronto para estar ali ainda, e que as pessoas não costumavam passar por lá. Rapaz, você não está um pouco adiantado? Como assim? É que parece que ainda não está pronto para se juntar a nós. Me juntar a vocês? Ah, não, eu só tô passando. As pessoas não costumam passar por Pottsfield. E no final, o chefe das abóboras diz que algum dia Urt irá se juntar a eles. A Fera. Durante toda a série, ouvimos falar sobre uma tal fera, e que ela é perigosa e que os garotos precisavam tomar cuidado com ela. E no último episódio, temos a batalha final, onde os garotos, junto com o lenhador, derrotam essa tal fera, apagando o lampião. E para mim, a fera seria uma espécie de metáfora para todos esses problemas. Como se para escapar do limbo, fosse preciso enfrentar a fera e derrotá-la, para assim resolver os seus assuntos, e poder descansar em paz, já que essa fera deixa a alma das pessoas presas naquele lugar. As árvores. Antes de irmos para o final, vou falar alguns pequenos indícios que complementam essa teoria. E o primeiro é sobre as árvores que existem na floresta, que no final descobrimos que elas, na verdade, eram almas das pessoas presas no limbo, e que o lenhador, na verdade, estava cortando essas almas de pessoas que não conseguiam finalizar suas pendências, e a fera acabava deixando elas lá presas para sempre. O nome do cemitério. No episódio 9, quando as crianças vão para o cemitério, é mostrado o nome do lugar, que se chama Jardim Eterno, podendo ser esse o tal segredo além do jardim, insinuando que além daquele cemitério existia um limbo. Quincy Endicott está morto. No mesmo episódio, enquanto Greg e Urt se escondem atrás de lápides, vemos que o nome da pessoa que morreu era Quincy Endicott, que nada mais é do que o homem rico que eu citei anteriormente. O final. Bom, agora vamos para o final da série, onde podemos ver os personagens de episódios passados e o que aconteceu com eles, incluindo Urt e Greg. Vemos que esses personagens que passaram durante a jornada dos dois irmãos conseguiram cumprir suas pendências e conseguiram descansar em paz. Como o lenhador, que finalmente pôde ver sua filha do outro lado, após ter aceitado o destino dela. Beatriz pôde voltar a ficar junto de sua família. A garota pode ficar tranquila com sua tia. O homem rico pôde ficar junto com sua amada, assim como a professora e o Jimmy Brown. E por fim, mas claro, não menos importante, Urt conseguiu demonstrar seus sentimentos para Sarah, e no final vemos Greg devolvendo a pedra para o lugar de onde ele tirou. Mentiras. Que são... Mas é isso, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Ficou maior do que os vídeos que eu geralmente trago aqui no canal, mas eu quis trazer essa teoria de uma forma mais detalhada possível. Deixem aí nos comentários o que acharam dessa teoria e também se gostaram do vídeo. E se querem ver mais teorias aqui no canal. E é lógico, se gostaram, deixem o like, se inscrevam no canal
e ativem o sininho para não perderem os próximos vídeos que eu trouxer aqui no canal. É isso aí, obrigado por ver até aqui e tchau!